Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos dar continuidade aqui à pregação do Paiva Neto, né, da Legião da Boa Vontade. Mas deixa eu mostrar essa outra camiseta para vocês. Olha, amados, olha essa aqui, né? Não vos maravilheis, né, disso. Disso o quê? Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, onde é sepulcro? Templo físico. Ouvirão a sua voz e sairão. Ouvirão a voz de quem? De Yahushua. Porque o próprio Yahushua que falou isso, a João 8, João... E, gente, deixa eu ver aqui. João 5, 28. E aí aqui eu coloquei outro aqui embaixo, ó. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Tá certo? Olha. Aí aqui eu botei aqui, porque eu não via um cemitério, botei aqui um caixãozinho, né? Simbolizando o cemitério, o sepulcro, tá? Que é igual a templos físicos, né? Então vocês vejam bem. Então vamos aqui continuar aqui a pregação do José de Paiva Neto, né? Vamos lá. Peraí, subir aqui só um pouquinho. Agora sim. Show. Agora deixa eu botar pra cá assim. Perfeito. Tá bom, né? Então vamos lá. O lobo invisível, entre aspas, e sua atuação perniciosa nas diferentes áreas do saber. Prestar atenção a esse subtítulo. Olha só, veja bem. Aí ele está falando que o lobo invisível aqui, vocês vejam aqui no livro, olha. O lobo invisível, o espírito obsessor. Primeiro ele falou a alma. Agora ele está falando o espírito. Olha só como é que contradiz, que ele primeiro falou alma, né? Ele falou que o lobo é uma alma, essa alma, entendeu? Tipo assim, agora ele está falando o lobo invisível, espírito obsessor. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Entre aspas, e sua atuação perniciosa nas diferentes áreas do saber. Prestar atenção a esse subtítulo. E sua atuação perniciosa nas diferentes áreas do saber. O que ele anda fazendo por aí à torta e à direita? O lobo invisível, entre aspas, espírito obsessor, irmão infeliz e ignorante das leis universais de Deus, tem conseguido também tisnar com suas baixezas as mais diferentes áreas do pensamento criador humano, tais como a religião, a ciência, a filosofia, a política, a economia, a arte, o esporte, a vida doméstica, etc, etc, etc. É verdade, né? Porque esse sistema tudo faz parte desse Deus desse mundo, né? O sistema, o ecumenismo, né? A religião, a política, está tudo ligado, tudo a mesma coisa, né? Tudo o mesmo sistema. E que adora a esse Deus que é o lobo invisível, que é Terron, Deus das trevas, né? Mas só que ele aqui está falando a religião, por quê? Porque ele não vai dizer que... É engraçado que ele fala, né, religião de Deus, porque a religião que ele fala, a Legião da Boa Vontade, é a única religião que é de Deus. Que ele fala a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então vocês vejam bem que ele também adora a Santíssima Trindade, eles acreditam, né? E ele até agora não falou nada assim, está falando do lobo, mas que é o lobo. O lobo que ele está falando são as pessoas que não seguem a religião, né, de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então esses são o lobo invisível, né? E sendo que o lobo é Terron. E o lobo que são os líderes religiosos, né? Que tá na Bíblia é isso, está escrito na Escritura isso.
Então vocês vejam bem. Aí ele está falando que isso tudo, ou seja, a religião que ele está falando são as outras, porque a religião dele não. A religião da boa vontade é a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então vocês vejam bem como é que cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Então vamos continuar. É uma verdadeira guerra travada no campo do aparentemente insondável, o que exige preparo e conhecimento espirituais para neutralizar seus dardos. Então, para neutralizar seus dados espirituais, mas os espirituais que ele está falando é de ir no templo físico e de praticar os atos da caridade dentro do templo físico, onde o Altíssimo não habita. Só que ele está falando tudo físico, não está falando nada do espírito aqui. Até agora ele não falou nada do espírito, está falando físico. E engrandecendo a religião da boa vontade, que é a religião da boa vontade, que é a religião perfeita, que é a religião de Deus, né? Que como a gente viu, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então vocês vejam bem. Mas até agora ele não falou nada de espiritual. Está falando nada do espírito aqui, está falando tudo coisa física, como se fosse espiritual também. Então vamos continuar. Que geralmente são invisíveis. Vocês vão sair daqui muito bem preparados. Muito bem preparados para o engano da religião, né, amados? Porque ele está levando as pessoas para o ecumenismo da boa vontade. Vocês vejam bem. Pirâmide. É uma verdadeira guerra travada no campo do aparentemente insondável, o que exige preparo e conhecimento espirituais para neutralizar seus dardos. Nossa, que música chata. Veja a estratégia de que se vale, denunciada por Jesus em seu Evangelho segundo Mateus. Veja, olha aqui o outro Jesus aqui, ó. Agora tira a barba para ver se não é uma mulher. Olha aqui, ó. Os traços afeminados. Olha aqui, ó. O sol. Vocês vejam que ele adora o sol. Eles adoram o sol. Tá certo? Então vocês vejam bem. Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. Vocês vejam que ele sempre cita passagens bíblicas, mas ele não lê a Bíblia, ele só cita passagens bíblicas no livro dele. Mas a gente em nenhum momento viu ele com a Bíblia. Então vocês vejam bem. Vamos ver. A estratégia de Satanás. Vamos ver aqui o que está escrito em Mateus 12, 43 a 45. Mateus 12. Bora? Mateus 12, 43 a 45. Vamos ver o que está escrito. Ai, ai. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Aí vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Porque ele está citando isso. A estratégia de Satanás é o quê? Vamos ver. Aí aqui ele citou aqui o que está na Bíblia, né? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí.
Chegando, ele encontra com ela a casa desocupada, varrida e adornada, porque o lobo invisível pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser o espírito de um homem. Com certeza. O lobo invisível, ele é o deus andrógeno, né? Porque vocês vejam bem, a figura aqui desse Deus aqui que é adorado, e que é o mesmo, que é adorado em todas as religiões e que a maçonaria adora também. Qual é esse Deus? Vamos ver aqui. É Bafomé. Veja que Deus é esse. Bafomé maçonaria. E é o mesmo, porque a religião da maçonaria veio em todas as... a religião, a maçonaria fundou todas as religiões, né, amados? Então vocês vejam bem. Olha. Aqui, ó, o Bafomé aqui, ó. Veja bem. Tá? Então, vamos ver outro aqui, porque temos aqui que é mais específico, que é mais, né? Ó, significado de Bafomé, dicionário de símbolos. Vamos ver. Veja. Esse L faz aqui, cadê? L faz Levi. É um da alta magia, você vê. E alta magia. Esse aí ele falou da magia do bem, né? O Paiva Neto falando da magia do bem. Que magia do bem, amados? Veja, o bode da maçonaria. Olha. Seios de mulher. O mesmo símbolo que eles botam Jesus para fazer, tá vendo? Ó, em cima e embaixo. Aqui o pênis ereto, com as duas cobras. Então vocês vejam que o lobo invisível é esse aqui, é o Terron. É o Terron que é adorado em todas as religiões, se passando pelo verdadeiro Deus. Ele é andrógeno. Então ele pode ser tanto homem quanto mulher, daqui, ó. Porque ele tem os dois sexos. Por isso que eles agora estão induzindo os homossexuais o homem que quer ser mulher a tirar o pênis. Ou a mulher que quer ser homem. Então vocês vejam que não tem como, às vezes o homem tirar o pênis, mas ele vai e bota o seio da mulher. Então você veja que é a mesma imagem, ó. Pênis e seio da mulher. E vocês vejam que tem um monte de homossexuais aí que botaram o peito, né? Botaram silicone para crescer o peito, porque não se aceita como homem. E é a imagem daqui, ó, do Bafomé. É a imagem desse Deus aqui, ó, do Deus das trevas. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Vocês vejam bem. E realmente o que ele está falando aqui é verdade, porque pode ser mesmo, porque esse lobo que ele está falando invisível é Terron, Deus das trevas. Mas ele não está falando do lobo, porque ele está falando do lobo são aqueles que não seguem religião, tipo assim. Só que na verdade o lobo é aquele que leva a pessoa para a religião. São os líderes religiosos, falsos profetas, como a gente viu no vídeo anterior. Então vamos continuar. Homem, o espírito de uma mulher. Por isso vocês têm que estar todos solenemente avisados. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem ou daquela mulher torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. O povo sabiamente ensina. Cérebro desocupado,
é oficina do diabo. Bom, É verdade, cérebro desocupado é a oficina do diabo. Por quê? Porque, na verdade, o sistema, ele tipo, inativou a glândula pineal. Então, o que acontece? A pessoa ela é condicionada a pensar no que o sistema quer que ela pense. Entende? Por exemplo, sistema religioso. A pessoa é condicionada a pensar no que o líder religioso ensina, enganando e deturpando, né? Enganando em cima do que está escrito na Bíblia. Não digo nem na escritura, mas na Bíblia, porque eles usam a Bíblia, que versículos, são versículos isolados da Bíblia, e a escritura não tem versículos e capítulos, né? Então, para quê? Para a pessoa pensar no que o líder ensina. Então a pessoa, ela não consegue pensar, raciocinar, tá certo? Por isso, amados, que a maior escravidão é a da mente, a pior prisão é a da mente. Por quê? Porque a pessoa está condicionada a pensar no que o sistema quer que ela pense. A pessoa não está livre, não é livre para pensar. Mas quando a gente vai para Yahushua, ele nos dá a liberdade de a gente pensar. E nós somos livres para pensar e para adquirir conhecimentos. Só que no sistema, eles dão um conhecimento limitado em tudo. Sistema religioso. Você vai pergunta para o evangélico. Pergunta para ele assim: olha, você sabe, assim, a Bíblia fala do início, que Deus criou Adão e Eva, e conta a história do povo hebreu. Mas o que aconteceu com o povo hebreu? O que houve depois? Muitos vão falar que o povo hebreu não existe mais. Porque eu pensava assim também, que o povo hebreu foi uma coisa que aconteceu muitos anos atrás e que o povo hebreu não existe. Então vocês vejam que eles não têm assim, a mente não funciona para eles pensarem, peraí, o que aconteceu com esse povo? E se a gente chegar e falar para eles, olha, nós somos o povo hebreu da Bíblia, nós, o povo brasileiro. Por quê? Porque as 10 tribos de Israel já estavam aqui no Brasil, quando eles simularam o descobrimento do Brasil, fizeram a simulação que Pedro Álvares Cabral ia descobrir o Brasil, sendo que o Brasil já havia sido descoberto há muito tempo por quem? Pelo rei Salomão. E que ele com os fenícios vieram aqui de navio e trouxeram o pau-brasil e o ouro de Ofir, que Ofir era aqui no Brasil, está se referindo ao Brasil, para construir o templo de Salomão. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E quando a gente fala que nós somos o povo hebreu, o evangélico não entende por quê? Porque a mente dele está limitada a raciocinar como o sistema evangélico quer que ele raciocine. E da mesma forma aqui também. Esse aqui também está botando o povo a raciocinar como ele quer que o povo raciocine. E sendo que Yahushua nos chamou a liberdade para pensar e para adquirir conhecimentos. Mas no sistema religioso ninguém adquire conhecimento. Tanto que o próprio Yahushua disse, eles aprendem, nada sabem. Por quê? Porque aprende fábulas, mentiras, enganos. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. como diz o povo, tá bem. Cérebro desocupado é oficina de Satanás. Minha mãe ensinava isso muito a Alícia, minha querida irmã, que já está na parte espiritual. E a mim, eu aprendi bem. O que minha mãe me ensinou, eu aprendi. Para poder passar a vocês. Porque isso tudo é ensinamento. Está no Evangelho, está no Apocalipse. E o grande professor de todos nós foi e é o saudoso irmão Alziro Zaru. Vocês vejam que ele está falando que o instrutor é o saudoso irmão Alziro Zaru. Ele não fala que o instrutor é Yahushua.
E ele só cita os evangelhos e o Apocalipse. Os outros livros ele não cita. Entende? Até agora ele só citou o livro de Lucas e o livro de Mateus. E Apocalipse, ele está falando de Apocalipse. Mas até agora ele não falou de outros livros que estão na Escritura, que fazem parte da Escritura. E falou que esse ensinamento é do saudoso Alziro Zaru. Não é de Yahushua. Por quê? Porque ele segue esse aqui, ó. Alziro Zaru, que já faleceu em 1979. Eles não seguem Yahushua. Porque só quem segue Yahushua é aquele que sai do sistema da religião, do sistema religioso, do engano da religião, da porta larga e vai para o único caminho da salvação, que é Yahushua. Porque somente Yahushua nos leva ao Pai. Então vocês vejam bem, que ele segue os ensinamentos do saudoso Alziro Zaru. Vamos continuar. E veja, a grande advertência é denunciada por Jesus, eu disse e repito, em seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo de 43. Veja, luz e trevas, olha. Ó, trevas. Vocês vejam bem, que eles botam a verdade. Eles botam a verdade, né? Para embasar a mentira. Vocês vejam bem aqui, ó. Luz e trevas, ó. Aqui, ó. É isso aí. A 45. Vamos repetir para aprendermos? Quando um espírito imundo, Jesus chama de espírito imundo, sai de um homem ou de uma mulher, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, porque Jesus, ele afastou de milhões, milhões e milhões o espírito obsessor, o lobo. E aí ele sai pelo mundo e fica arrependido. Mas é um arrependimento falso. Prestem atenção. Aí ele passa por lugares áridos, claro. Ele é atraído por lugares áridos porque é uma alma árida. Mas se fosse uma alma iluminada, encontraria lugares férteis. Veja, ele está falando que o espírito imundo, vocês vejam bem, que o espírito que a Yahushua falou, o espírito imundo, ele está falando que é uma alma, olha só. Ele é atraído por lugares áridos porque é uma alma árida. Mas se fosse uma alma... Veja, vamos ver aqui, aonde é que está escrito isso mesmo, que a gente até leu, né? Mas eu nem me lembro mais. Ah, sim. Veja, quando o espírito imundo, ele não está falando alma. E a Ruth está falando espírito, até porque o espírito não é alma. Nós somos alma. Espírito é espírito. Só que aqui é espírito imundo. Sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, nem encontra. Aí agora aqui, ele leu ali. Ele leu, ele escreveu como tá. Espírito imundo, e ele agora está falando alma. Que essa alma passa por lugares áridos. Vocês vejam que ele mesmo está distorcendo o que está aqui na escritura. Aqui está falando espírito, não está falando alma. Por quê? Porque o espírito imundo é espírito, não é alma. Nós somos alma. Espírito é espírito. Então vocês vejam bem. Vamos lá, vamos continuar.
alma iluminada encontraria lugares férteis, benditos, luminosos. Mas como não encontra, porque é um espírito árido. Ué, mas peraí, afinal de contas, ô José de Paiva Neto, ele é espírito ou ele é alma? Porque você disse a alma, agora você botou aqui porque é um espírito árido, afinal de contas é o que, afinal de contas? Porque alma é alma, espírito é espírito, não tem como misturar as duas coisas não, meu querido. Afinal de contas, você está falando de quem? Você está falando de espírito ou você está falando de alma? Porque alma somos nós, pessoas. Espírito, o Pai é espírito, importa que eu adoro espírito em verdade, e tem os espíritos também, que são os demônios, que são espíritos malignos. Por isso que a Ruxa disse que para nós termos discernimento de espírito, para ver qual espírito está se falando. Se é o espírito da verdade, que é o espírito de Arro, ou se é o espírito da mentira, que é o espírito do engano, que é das trevas, que é o espírito que habita aqui, ó, e que fala com esse aqui, ó. Que habita aqui não, que visita aqui e que fala através desse homem. Porque são espíritos malignos que estão falando por ele. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Voltarei para a casa de onde saí. Chegando... Vocês vejam que as pessoas estão tão cegas aqui nesse engano que elas não conseguem entender, raciocinar. Peraí, ele está falando de espírito ou ele está falando de alma? Por quê? Porque eles pensam que eles são espírito e que eles são alma. Entende? Eles não sabem diferenciar alma e espírito. Então vocês vejam bem. Ele encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, passam a viver ali. E o estado final daquele homem ou mulher torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Aprendam a lição e guardem, porque nós vivemos a época do Armagedon. Os tempos são chegados. Mas todos passarão pelo Armagedon de acordo com a sua dedicação ao Espírito de Deus, ao Espírito do Cristo e ao do Espírito Santo. Todos vocês podem passar muito bem. Veja bem, vai passar o Espírito de Deus, ao Espírito do Filho, do Cristo, ao Espírito do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só, amados, que a Ruxa, ele não é espírito. E a Ruxa é alma. E a Ruxa é alma cheia do Espírito do Pai. Entende? Uma diferença muito grande. E a Ruxa não é Deus. Ele é filho de alma. Então, uma diferença muito grande. Assim como nós não somos espírito. Nós somos alma que mora num corpo e que tipo, o Espírito do Pai habita, mora no entendimento daquele que crê que é o templo do Espírito. Então, o nosso corpo físico, ele é morada de nós, alma, tá certo? E que quando a Ruxa vier, ele nos dará uma nova morada, que é um corpo glorificado que a Arro nos dará, para a nós, alma, habitar num corpo glorificado. Mas o Espírito, ele é morada no nosso entendimento, quando nós cremos que nós somos o templo do Espírito. Mas ele aqui está falando o Espírito Cristo. Só que a Ruxa, ele não é Espírito, ele é alma. Ele é alma cheio do Espírito do Pai. Assim como nós somos alma cheia do Espírito do Pai. Por quê? Porque nós cremos
que nós somos o templo do Espírito, então nós andamos no Espírito. Por quê? Porque o Espírito do Pai habita naquele que crê que é o templo do Espírito. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Bom, vamos continuar no próximo vídeo, né? Porque já passou 30 minutos. Ainda bem que eu vi, né, amados? E, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha, até a próxima.